Bem, primeiro eu quero agradecer o convite da Maria Lúcia, do Álvaro, dizer que Marielle somos todas e todos. Primeiro, porque estou vindo do Rio de Janeiro, não podia deixar de lembrar a execução da minha companheira Marielle, que é um pouco do que a gente vai falar aqui na mesa. Eu trouxe uma apresentação muito rápida, porque, infelizmente, a gente foi atravessado pela execução da Marielle e não deu para organizar muito a apresentação, mas eu quis trazer alguns dados aqui importantes para vocês e dizer que eu aprendi muito ouvindo, e é sempre bom ouvir os acadêmicos, e já vou dizendo que eu não sou acadêmica, eu sou defensora pública, então atuo exatamente com a parcela da população que sobra nessas intervenções urbanas, que não é feita para essa população. Então, a gente tenta sempre apagar incêndios. Então, a proposta é falar um pouco sobre isso, falar um pouco da importância nessa construção de cidade, dessa cidade-mercadoria, desses movimentos de resistência que a gente encontra na cidade. E como é rica essa resistência, como nós temos atores importantes que são importantes nessa luta. O núcleo, eu estou no Núcleo de Terras desde 2007. Eu fui, na época, uma articulação da Pastoral de Favelas com os movimentos de bairro e algumas pessoas importantes, como Baldez, Miguel Baldez. Não sei, quem conhece a história do Baldez sabe que ele está muito ligado à questão da luta pela terra, à questão da luta dos trabalhadores. Em 2007, fui exatamente porque no Rio de Janeiro chegava os eventos internacionais, Era a Copa que estava chegando, na verdade não era a Copa, era o Pan-Americano que estava chegando, e os movimentos percebiam que era importante se articular, a articulação voltar a acontecer. E aí eu fui convidada para estar no Núcleo de Terras. Então, nesse primeiro momento de atuação no núcleo, primeiro, é fundamental dizer para vocês da importância da articulação entre movimento, defensoria e universidade. A partir dessa articulação, a gente conseguiu começar a construir uma defesa jurídica que não passasse só pelos instrumentos jurídicos. Era importante, a gente percebia que nós precisávamos nos apropriar de um debate que normalmente está na academia. A academia discute muito, faz pesquisa, às vezes se debruça sobre casos concretos, mas muito dessa pesquisa fica dentro da academia. Então, a gente precisava se apropriar dessa discussão. Então, uma primeira articulação que a gente entendia importante era trazer essa discussão da técnica para dentro do processo judicial. Porque, em geral, o juiz, o promotor e até o defensor público, ele olha para o caso, para o fato, e ele vai tentar colocar aquilo dentro de uma lei, dentro de uma defesa jurídica que ele encontre, que é ensinada, em geral, nas faculdades. Nós temos, hoje, alguns professores, graças ao movimento, que já falam um pouco mais no direito, sobre direito à moradia, direito à cidade, mas eu, por exemplo, na minha formação acadêmica, eu não recebi essa informação. Então, nós entendíamos que precisávamos levar para o judiciário, eu costumava dizer, a gente precisa fazer com que o processo não seja um papel, que ele seja vida, que ele consiga traduzir um pouco do que acontece na cidade. As discussões que normalmente se fazem entre academia, às vezes, e executivo, que também acontece muito, o executivo leva os projetos e aplica dinheiro. Hoje, a mesa anterior colocava isso, a gente percebe como a urbanização é utilizada enquanto uma aplicação para o mercado. Na verdade, a urbanização, na verdade, em geral, ela vai tentar valorizar um espaço para venda. Então, a gente também precisava levar essa discussão para o judiciário não fingir que não estava vendo que as coisas aconteciam. Afinal de contas, a urbanização de favela no Rio de Janeiro existe há muito tempo.
Mas, quando você levava a discussão para o judiciário, ele dizia, não, isso o executivo é que vai definir. Né? Existe uma repartição de poderes e o executivo ele tem a liberdade de dizer aonde vai aplicar o dinheiro. Então, vai fazer uma determinada intervenção urbanística, ele pode fazer isso. E a gente dizia, não, não pode, porque a gente tem aqui uma série de direitos. Então, a gente tentou trazer isso para o debate jurídico, quer dizer, transformando um pouco o processo numa coisa mais real. Isso foi fundamental para algumas lutas importantes, né, que a gente teve. Só para corrigir, acho que o companheiro que falou, Demétrio, acho que o nome dele, porque na Providência, né, Providência é uma comunidade que não se ousava mexer. Bem, a Providência tentaram mexer. Né? Na Providência, como nas outras favelas, se tentou uma coisa que realmente era inédito para a gente, especialmente do Rio de Janeiro. Ninguém imaginava que tentariam remover uma comunidade como a Providência. Ninguém imaginou que tentariam remover comunidades como Babilônia, Cantagalo. Então, essas estratégias que vêm junto com o PAC, junto com o Pan-Americano, mostrava já naquele momento a ousadia e a audácia de um setor produtivo, sei lá, empresarial, que tentava derrubar algumas garantias que a gente tinha conquistado no Rio de Janeiro. Então, foi um momento assim, de importância dessa articulação. Aí eu trouxe, só para vocês olharem, assim, pode passar para mim, pode passar. Aí tem alguns dados, pode passar, isso aqui é como é que atende o núcleo, pode passar, também pode passar, são dados, depois a gente até pode voltar, se vocês quiserem, porque são dados de número de atendimento. A gente agora está com um arquiteto que também é pesquisador na nossa equipe, então a gente está conseguindo pegar um pouquinho dos números, porque a gente não tem exatamente números, né? A gente não consegue parar o trabalho para colocar em números na nossa atuação. Mas pode passar mais um. Eu só queria deixar numa imagem assim para a gente, nos casos, isso. Aí pode deixar aí. Aí está Vila Autódromo e Arroio Pavuna. São duas comunidades que a gente atendeu. Quer dizer, na verdade, vou dizer para vocês, no primeiro momento, foi um pouco ousadia do Núcleo de Terras, isso em 2007, 2008, levar para o judiciário essa discussão do direito à moradia, direito à cidade, como uma coisa palpável, uma coisa real, uma coisa que não depende só do executivo, que não depende só de uma decisão administrativa, mas que existiam já tinha uma legislação forte nesse campo que o judiciário precisa ignorar, né? A Hermínia falou numa intervenção que ela fez, porque dá vontade porque os juízes e os promotores não conhecem a lei. Na verdade, eles não querem conhecer a lei. No direito, a gente tem esse problema. Nós temos uma gama de direitos e a gente pode aplicar o direito. Eu acabei de pegar uma sentença agora em que eu gastei 50 páginas para fazer um recurso com teses de defesa, com teses palpáveis, concretas, e os desembargadores preferiram, em 3 páginas, negarem o meu recurso. Então, termina que o operador do direito, o juiz, e, às vezes, o promotor, e, às vezes, até o defensor, prefere ignorar uma legislação, né? Porque você termina tendo que ponderar as legislações. Existem legislações que terminam sendo usadas para justificar que a outra não seja usada. Então, assim, não tenham ilusão que o judiciário, quando o juiz não aplica uma determinada lei, é porque ele não sabe a lei. Não é isso. É porque ele tem uma visão de mundo que leva ele a olhar para outra legislação e aplicar outra legislação. Então, a gente vive um tensionamento no judiciário que é o mesmo tensionamento que a gente vive na sociedade. A gente vive uma sociedade onde uma parte da população pode dizer que tem alguma condição de vida e uma outra parte da população não tem nenhuma, né? A gente vive um acúmulo de riquezas na sociedade em que isso que a gente precisa responder. Eu estava pensando aqui
quando eu ouvia a mesa, né, da operação urbana, das intervenções, a gente precisa pensar que existe uma população que está sobrando no capitalismo. Tem uma população que eles não querem eles não querem olhar, eles não querem pensar naquela população, porque é uma população que não tem lugar nessa sociedade, uma sociedade que não dá lugar para todo mundo. É uma sociedade que, na verdade, ela vai priorizar quem pode pagar, e cada vez menos pessoas podem pagar. Então, a gente está indo para um momento em que cada vez menos pessoas podem estar no mercado pagando. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente faz a defesa dessa população é, às vezes, até ignorar esse mecanismo, né, de economia. Tem dinheiro, não tem dinheiro, a gente está em crise, não está em crise, a gente vai aplicar aqui ou ali. Sabe, a gente tem uma população que precisa viver, que tem que ter o mínimo de dignidade. Como é que vai fazer para essa população viver? Bem, a gente tem acúmulo de riqueza para todo mundo viver muito bem, inclusive. Né? Se a gente fizer de uma outra maneira, fazer de outra maneira, como é que seria? Não sei, a gente tem que aprender. E a defesa jurídica termina tentando ajudar nesse ponto, né? Então, assim, a gente trabalhou com algumas comunidades. Eu vou falar, antes de entrar especificamente em Vila Autódromo, no Morro da Providência, que é onde teve a operação urbana, e que tinha um projeto, né, de transformar a Providência numa Paraty, né, fazer casinhas bonitinhas para o turismo. Né? E, nesse momento, quando isso surgiu para a comunidade, primeiro que a comunidade se dividiu. Né? A gente tem que ter claro que nem sempre todo mundo enxerga o que está acontecendo ou enxerga de maneiras diferentes. Então, a gente teve uma divisão da comunidade. Uma parte da comunidade achava que não tinha nenhum problema, até porque a casa deles não ia sair. A outra parte da comunidade achava que ia ter problema exatamente porque a casa deles ia sair. Então, a gente teve, vamos dizer assim, uma divisão na comunidade. Né? E aí tivemos uma posição da Associação de Moradores, que foi uma, e de um grupo que não se sentia representado pela Associação de Moradores. E aí formaram uma comissão de moradores. E nós trabalhamos com a comissão de moradores. Então, você veja que, na própria comunidade, pode acontecer de você ter uma divisão. Né? Algumas coisas nem sempre são a mesma coisa para as pessoas. E aí a gente trabalhou com essa comissão de moradores e, depois de muita discussão, e tinha um grupo, né, como foi um lugar de muita pesquisa também, muitos pesquisadores foram estudar o caso da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro, toda uma questão, várias questões históricas, inclusive envolvendo a questão dos escravos e várias outras questões, Canudos, tem todo um histórico na Providência e muito pesquisador trabalhando com a Providência. Então, a gente aproveitou, quer dizer, aí fez um vínculo, quer dizer, os pesquisadores junto com a comunidade, discutindo com esse grupo da Comissão de Moradores e a Defensoria também. Então, a gente recebeu muito documento produzido pelos pesquisadores, com números, com histórico, com, por exemplo, existe uma escadaria que foi feita pelos escravos, então tinha todo um histórico. E isso foi levado para o judiciário numa ação civil pública. E conseguimos barrar a intervenção urbanística na Providência, mas não conseguimos barrar o teleférico. O teleférico terminou sendo feito, mas as remoções que seriam feitas, algumas remoções foram feitas, mas as 800 famílias que eles pretendiam tirar, eles não tiraram. A comunidade terminou ficando quase na sua íntegra no espaço deles. E, por isso, eu acho que uma coisa que eu sempre coloco, as favelas e os territórios de trabalhadores, construída por trabalhadores, esses territórios normalmente têm uma riqueza, né, inclusive arquitetônica, que precisa ser considerada até na discussão da arquitetura. Existe uma arquitetura própria das comunidades que precisa ser considerada. Nem tudo precisa ser desconstruído e construído. Isso interessa muito mais ao capital do que propriamente à comunidade. Nem sempre a favela quer ser transformada em outra coisa.
Essa visão de que as pessoas têm, a favela é um lugar horroroso, tem que tirar todo mundo, ou tem que fazer... Não é sempre assim. Claro que existe uma urbanização necessária, mas não necessariamente uma reconstrução total da comunidade. E claro que, para isso, você tem que ouvir, normalmente, os moradores, você tem que considerar a opinião dos moradores e a construção que os próprios moradores fazem e os próprios trabalhadores fazem. E, infelizmente, nem sempre isso é feito. Normalmente, você... quer dizer, normalmente não, mas você pode partir do princípio, primeiro, que o executivo está injetando dinheiro, então, opa, né, vamos aproveitar isso. E nem sempre é o melhor projeto, né? Então, só para falar sobre essa questão dos projetos, só para dar alguns exemplos, por exemplo, em 2008 veio o PAC Favelas para o Rio de Janeiro, mas ainda sem o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida vem em 2009, né? E, em 2008, quando o PAC Favelas foi, então, um grande projeto de urbanização, né, o governo federal, acho que já no governo Lula, injetando dinheiro, e prefeitura e Estado se envolvendo no projeto, ia fazer grandes intervenções. No Alemão, também fez um teleférico no Alemão, um projeto um pouco pensado no estilo da Colômbia. Naquele momento, por exemplo, eu trabalhava com Manguinhos, que é um complexo de favelas no Rio, e Alemão. O Alemão, mais fechado, a gente não conseguiu tanta discussão lá, porque o tráfico lá era muito forte, tinha uma relação forte naquele momento com o que estava acontecendo ali, porque também não podemos esquecer que, nos territórios, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente tem uma configuração de poder muito complexa, que é o tráfico, agora as milícias e o Estado. O Estado sempre dialoga com esses atores. Não pensem vocês que esse conflito Estado-tráfico, Estado-milícia é uma coisa totalmente real. Nas intervenções urbanísticas nessas comunidades, é muito comum que aconteça um diálogo do Estado e, às vezes, esses outros atores vão funcionar como um instrumento de repressão em relação aos movimentos internos da comunidade. Isso, concretamente, aconteceu no Alemão. A Defensoria não conseguiu fazer uma atuação tão abrangente dentro do espaço territorial, porque existia um certo acordo. Claro, eu estou dizendo isso, não tem, como é que eu tenho como provar? Não tem como provar, óbvio, né? As pessoas me falavam, mas assim, você não podia ir para o território porque, olha, não vem porque a gente está fazendo aqui um acordo. A gente não foi. Em Manguinhos, não. Em Manguinhos, como lá também teve uma cisão, a Associação de Moradores, né, com uma certa atuação junto com o Estado na aplicação do dinheiro que veio do PAC, eles não queriam a intervenção no sentido de discutir a urbanização. Mas um grupo de moradores, também não satisfeitos com a intervenção, formaram uma comissão de moradores. Nós conversamos e trabalhamos com esse grupo de comissão de moradores. Então, naquele momento, por exemplo, a questão era, não, mas você vai impedir todo o projeto de urbanização. Então, existia uma pressão social, uma pressão da sociedade, uma pressão interna na comunidade, de como as vozes que questionavam o projeto estariam impedindo a melhoria para a comunidade. Então, existe uma tensão muito forte. E a gente sempre dizia, eu tenho 5 minutos, tá? É difícil essa tensão, e é difícil você trabalhar com essa tensão, porque sempre existe aquela... quer dizer, existe uma dúvida até na nossa cabeça, quando a gente está atuando, se você está trabalhando com a realidade ou com o que você gostaria que fosse a atuação, a postura dos moradores, né? Então, você tem uma ideia, né, de resistência a essas operações de uma maneira, mas nem sempre isso se traduz para a comunidade. Então, tem sempre um pouco essa dúvida, mas o que era fundamental para a gente não ter essa dúvida para poder atuar? Primeiro, essa parceria de vários atores e esse diálogo sempre intenso com a comunidade. Então, isso ajudou para que a gente conseguisse, por exemplo, no complexo de Manguinhos, atuar em alguns bairros, em alguns lugares, né? Porque é um complexo de favelas com vários
vários locais, não é uma favela só, mas é um complexo. Então, em alguns lugares, a gente conseguiu fazer um trabalho e discutir exatamente isso, né? Você não precisa dizer sim para tudo que o Estado está te trazendo. Por que a favela tem que dizer sim para todos os projetos que estão sendo apresentados, né? Até onde é essa melhoria da sociedade, para a cidade, que a favela tem que pagar, né? Por que na intervenção da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tinha COP e Olimpíadas, existia uma pressão enorme, né? A comunidade está sendo contra as Olimpíadas e a Copa, então tinha uma pressão enorme. Mas por que as favelas têm que pagar o preço da urbanização? Por que o preço tem que ser pago pelos moradores da favela? Então, essa era um pouco a discussão que a gente levava. Por que os projetos têm que ser os projetos que são apresentados? Só que a gente tinha essa dificuldade. E aí, qual é o nosso projeto? Então, sempre era a dúvida, qual é o projeto que eu tenho que apresentar? E aí a gente começou a discutir realmente um plano que fosse um plano da comunidade e não do município, do Estado. Isso a gente começou a trabalhar com a Vila Autódromo. Na Vila Autódromo, a gente tinha, que aí era um caso, a Vila Autódromo na Barra da Tijuca, aquele pedacinho de lá. Passa para mim o próximo agora, para ver se a gente consegue. Isso aqui é Arroio Pavuna, passa mais um, esse é outro projeto. Pode passar, porque... Não, está sendo. Pode passar. Vila Autódromo. Essa é a comunidade da Vila Autódromo antes da remoção, claro, né? Isso não está mais assim. Mas essa comunidade, ela existe, começa com uma origem de pescador e existe há muito tempo. Ela cresce muito com a criação do autódromo. Mas desde a década de 90, a Prefeitura do Rio tenta tirar a comunidade de Vila Autódromo. A Vila Autódromo não entrou inicialmente na relação de 119 favelas listadas para desaparecer em 2009. A Vila Autódromo brigava, né, e briga com o município desde a década de 90. Então, a Defensoria acompanha o processo de tentativa de remoção pelo Judiciário da comunidade desde a década de 90. Naquele período, o que eles alegavam é que a comunidade ela causava dano estético. Ela era feia, porque do lado da comunidade tinha um autódromo e o autódromo tinha eventos internacionais e, na hora, eles falavam que era feio aparecer para o mundo uma favela do lado do autódromo. Mas é exatamente, está lá, dano estético. E falava um pouco do dano ambiental, porque tem uma lagoa aqui. Mas a comunidade nem toda está na lagoa. Se vocês olharem, ela estava aqui. Né? Essa parte toda aqui não está na faixa marginal de proteção, não tem nada a ver com isso. E, desde a década de 90, a gente acompanhava essa comunidade. E uma coisa que a Hermínia estava colocando, que é a importância, às vezes, vamos dizer assim, dos conflitos entre governos. Né? Eu tenho 1 minuto. Ai, meu Deus, vou ter que correr. Porque, na década de 90, a gente tinha um fator que foi muito importante, que era exatamente um governo que vinha do governo Brizola, a prefeitura era de um outro governo e tinha o governo que era do PDT, que era ligado ao Brizola, e, naquele momento, o governo do Estado terminou sendo um ponto de apoio à comunidade. Então, eu concordo com a Hermínia que é importante... Essas representações, ainda que não resolva todos os conflitos, mas, em muitos momentos, tensionar com eles é interessante quando você tem algum ponto de apoio no governo. Eu sou muito crítica ao governo Lula, por exemplo. O PAC era do governo Lula, então, no primeiro momento, alguns companheiros do PT falavam: nossa, você está batendo no PAC. Eu falava: olha só, estou batendo porque está entrando na favela, e a gente prega a democracia, então a gente tem que ter uma ação democrática. Então, não adianta vir de cima para baixo com um projeto e dizer que esse projeto é bom. É bom para quem? Dialogou com a comunidade entende que é bom? Então, assim, longe de mim fazer aqui uma defesa de qualquer governo que seja, mas é importante
dizer que, naquele momento da década de 90, foi fundamental nós termos um governo que pudesse tensionar a favor da comunidade. Então, pode passar, que eu já tenho 1 minuto, eu vou passar muito rapidamente. Aí a comunidade tinha uma associação de moradores, né? Pode passar. Pode passar, que isso é uma pesquisa. Isso aqui é o projeto que foi construído pela universidade, pela UF e o FRJ. Alguns conhecem a Regina Bienstein, que é uma professora do NEPUR, da UF, e o Weiner, Carlos Weiner, que é um professor da UFRJ. Então, os dois, cada um na universidade, bancaram fazer esse trabalho. Então, foi todo um trabalho desenvolvido no diálogo com a comunidade. Então, era fundamental, porque, na época, inclusive, o secretário de Habitação era do PT, e ele, de uma vez, disse para a gente assim: mas vocês têm projeto? Aí eu falei: não, a gente não tem, mas vamos conseguir o projeto. E aí a gente conseguiu o projeto, que era uma forma de tensionar o governo. Então, eles fizeram todo o estudo para manter o Parque Olímpico e manter a comunidade. Né? Esse aqui é o Parque Olímpico, essa parte, está vendo, aquele lá no cantinho seria a comunidade não atrapalharia em nada o projeto do Parque Olímpico. Pode passar. Isso aqui é resistência, né? Foi muita resistência, até porque era uma área de especial interesse social. As famílias, algumas famílias, não todas, mas muitas famílias tinham título de concessão real de uso. Então, assim, juridicamente não tinha nenhum sentido tirar a comunidade tinha uma proteção. E aí eu vou deixar mais uma outra questão para a gente pensar junto, né? Sempre. Os instrumentos, às vezes, de defesa, nem sempre eles são tão fortes que o papel em si vai resolver. Então, isso que aconteceu na Vila Autódromo é fundamental, resistência, né? Mobilização. É fundamental, por exemplo, teve muito Ocupa a Vila Autódromo, né? Muitos estudantes de várias universidades, não só da arquitetura, do direito, fizeram Ocupa na Vila Autódromo. A gente conseguiu uma articulação, criamos um grupo de trabalho que envolvia vários setores que atuavam na Vila Autódromo, a universidade, defensoria, alguns parceiros que já tinham trabalhado com a comunidade e não estavam mais trabalhando com a comunidade, até para a gente pensar até onde vai, até onde a gente pode ir, já que nesse momento aí de tensão, além da tensão, porque essa tensão foi no dia que a Penha apanhou, né, que foi, inclusive, Dia Internacional da Mulher, que foram derrubar a casa de um morador, porque eles entraram com uma ação de desapropriação. Então, eles usaram a pressão, primeiro a pressão da divisão da comunidade, tentaram fazer um processo de cooptação dos moradores. Depois chegaram a usar o Minha Casa Minha Vida, porque tinha uma unidade mais próxima da comunidade, e depois a desapropriação. Quer dizer, eles tentaram vender para a sociedade que os moradores queriam sair da comunidade. Inclusive, teve uma tensão, na época, em 2011, na Defensoria, entre o defensor-geral e nós, defensoras, que éramos 3 titulares, que o defensor-geral achava que a gente tinha que fazer o acordo e nós achávamos que não tínhamos que fazer o acordo. Então, a gente ficou, inclusive, na defensoria dividida, né? Então, é importante a gente discutir que fazer a mobilização é fundamental, mas nem sempre, realmente, a gente dá conta, né? Porque o mercado também, nesse caso da Vila Autódromo, é um caso que só ele daria muita reflexão, porque o mercado também injetou muito dinheiro na comunidade, inclusive comprando as casas das pessoas, né, pagando. Né, é uma comunidade que teve família que recebeu de proposta de indenização de 1 milhão. A Penha recebeu uma proposta de 2 milhões. Então, e ela resistiu, ela está lá até hoje. Né? Pode passar. Então, assim, é importante entender por que tanto interesse numa terra, né? Quer dizer, hoje, vocês já discutiram isso, eu não preciso falar, né? Vocês já discutiram isso. Isso aqui é todo o processo de resistência, né? A Raquel Roinick, inclusive, teve na Vila Autódromo para lançar o livro dela num evento. Então, pode passar. Esse aí... passa mais um para eu ver se esse é o último. Não, aquele, pode voltar. Aquele lá era o projeto, ainda era o último projeto que a gente tinha
com os resistentes. No final, resistiram menos família, então a gente falou, vamos fazer um projeto para quem estava conseguindo resistir. Era esse projeto aqui, né? Tem a Igreja Católica mantida, uma creche, né? Não, cerca de umas 50 famílias, mais ou menos. Pode passar. É isso que, na verdade, sobrou. Esse, na verdade, é o projeto que a Prefeitura apresentou. Hoje nós temos 22 moradias, 22 famílias que restaram na comunidade. São os resistentes, os bravos guerreiros, eu chamo, porque depois de tanta pressão e de tanta negociação e até de pancada, né, como a Penha levou, eles conseguiram resistir. Estão lá até hoje. Todos os espaços públicos que o município ficou de construir não foi construído até hoje. A gente está em conflito, porque sempre existe aquele medo de, opa, será que isso é para ficar ou é para daqui a pouco tentar tirar também, né? Então, a gente, inclusive, tem esse medo, mas porque o Habite ainda não saiu, os projetos públicos também não saíram, as casas foram construídas, mas o resto está lá. E a gente está acompanhando ainda nesse processo de luta. Pode passar mais um. Essa entrega das casas, né? São as famílias que restaram. Eles fizeram todo o acompanhamento da construção. Pode passar. Acho que isso é Indiana, mas não vai dar tempo. Pode tirar. Mas então, eu acho que eu queria falar tanta coisa para vocês, mas eu acho que vou fechar com acho que o que é fundamental. É muito importante que a universidade se debruce realmente com clareza do que a gente vive na sociedade, na cidade. É muito importante entender que o processo de disputa, e de disputa de narrativas, e de disputa pelo espaço, é uma coisa real, né? E que tem como a Maria... Como é? Não, ela. Mariana, né? Mariana falou, temos perdedores, né? Temos muitos perdedores, mas assim, acho que no final das contas todos perdemos na cidade, né? Esse espaço de convivência que é a cidade, que claro, é um espaço tensionado porque a gente vive numa sociedade com grupos com interesses distintos, diferentes, então não dá para viver sem tensionamento. Mas é uma construção de um espaço comum que a gente pode ter um pequeno laboratório do que pode ser, né, uma outra sociedade, uma outra forma, né, que cidade nós queremos, a pergunta da mesa é essa, quer dizer, nós queremos uma cidade onde todos possam viver, né, onde todos possam ter espaço, onde não exista essa diferença de pessoas que podem pagar pela cidade. Claro que isso é um sonho de uma outra sociedade, que vai além da cidade, mas acho que a construção disso é uma construção diária, permanente, que a gente precisa fazer. E a gente faz cada um no seu lugar, mas é muito e é fundamental que a gente se una para fazer junto, porque não tem como construir uma outra cidade, a defensoria separada, a academia separada, o movimento social separado. Nós somos nós somos um todo, nós vivemos uma cidade como um todo. Então, é importante que essas parcerias aconteçam cada vez mais, né? Que se debrucem, por exemplo, sobre a arquitetura das construções, né? da autoconstrução, por exemplo. O que isso significa? O que significa uma cidade feita de prédios, por exemplo? O que significa uma cidade feita, por exemplo, de casas? Qual é a diferença que isso traz para a relação interpessoal? Isso é importante a gente pensar. Por que a gente tem que viver numa cidade construída de uma maneira tão excludente, tão separada, né? Isso é importante a arquitetura pensar. Ajuda a pensar uma outra cidade, se a gente pensar também que a gente constrói essa cidade, que a gente pode fazer uma crítica ao que está aí, claro, aproveitando o que existe de melhor em cada proposta, mas eu acho que, para começar, a gente precisa ouvir essa população. E ouvir também as mulheres, os negros, e uma série de atores que estão na cidade, que têm suas lutas específicas, mas que são fundamentais para construir uma cidade de iguais, uma cidade mais justa. Então, é isso. Eu queria falar várias coisas, mas é isso. O Núcleo de Terras da Defensoria do Rio
passou por vários momentos de disputa interna, a gente ainda está se auto-reconstruindo depois de 2011, mas eu acredito que, cada vez mais, que a nossa atuação, a atuação da Defensoria, ela não tem sentido, e a gente não consegue salvar nenhum processo de remoção ou processo de exclusão sem fazer essa parceria com vocês da academia. Por isso, obrigada o convite, e gostei muito de ouvir todas as reflexões. Quero ouvir Hermínia também.